Boa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal A Situação. Bom, vocês já conhecem a galera aí, nós já nos apresentamos, mas vale a pena a gente dar um alô novamente antes de começarmos as discussões. Vamos lá? Primeiramente, satisfação estar com os professores aqui. Professor Augusto, tudo tranquilo, meu querido? Professor Augusto Tricolor. Tudo tranquilo a todos que nos assistem e escutam. Um grande abraço aos amigos da bancada aqui. Boa. Também temos o professor Marco Túlio. Tudo bom, Marco? Tudo bom, vamos lá, vamos mais um assunto em evidência aí no diário aí, no cable das notícias. Vamos ver. Isso aí. Também temos o professor Alexandre. Professor Alexandre, tudo tranquilo com o professor? Tudo bem, eu já vou até cumprimentar os meus nobres colegas de bancada e deixar minha piada ruim de hoje, né? Nós vamos discutir um assunto que está bem maduro, né? Antes que ele apodreça. Vamos lá, seu Flores. Agora podemos ir. Bom, como o professor Alexandre já falou, nós vamos falar hoje sobre a guerra dos Estados Unidos contra os cartéis de narcotraficantes ali na região do Caribe, na região da América Central e América do Sul. Vamos passar a fazer um background rapidinho, antes da gente começar essa discussão. Primeiramente, porque tem muita gente já vendendo isso aí como um conflito armado no Caribe que pode se espalhar pela região inteira. Então a gente tem que ficar de olho nessas análises aí das pessoas que querem apenas vender clique e palavra. Então, prestar atenção naqueles que tentam, pelo menos, trazer uma análise baseada em dados, fatos. Então, vamos lá. Primeiramente, falando da questão da guerra dos Estados Unidos contra os cartéis de narcotraficantes. A guerra dos Estados Unidos contra as drogas já tem muito tempo. Então, acredito que os senhores vão se lembrar, por exemplo, do Plano Colômbia, na década de 90. Temos também o Ronald Reagan, na década de 80, dando suporte a ações na região dos Andes, aqui na América do Sul. Temos também ações no México, junto da CIA. El Chapo, por exemplo, foi preso a partir dessas operações. Então, já é um tempo que os Estados Unidos vêm lutando contra essa produção e distribuição dessas drogas que chegam nos Estados Unidos. E parece que foi uma política, um dos objetivos de Trump, quando ele foi eleito, que era proteger os Estados Unidos e tentar brecar esse fluxo de drogas que vem entrando no país. Então, em agosto mesmo desse ano, ele já fez algo um tanto quanto novo, que ele designou 8 cartéis da região como organizações terroristas internacionais, ou estrangeiras, melhor dizendo. Então, muitos acreditam que, através dessa ordem, que foi a ordem executiva 14157, se eu não me engano, 14157, ele designou todos esses cartéis, no caso, organizações terroristas estrangeiras. E isso muitos falam que abre um precedente para poder atingir esses narcotraficantes. Então, desde setembro, os Estados Unidos, a partir de agosto, começou a aumentar o número, vamos dizer assim, da sua armada, dos seus equipamentos, e nós temos uma armada invejável no Porto Rico. Acredito que muitos já assistiram ou leram sobre... Mas vamos falar também da disposição das forças americanas. E quem está com medo é o Maduro. Parece que ele não dorme, já pediu ajuda até para o Papa para tentar intervir na situação. Só que Maduro acredita que isso possa ser um início de uma invasão. Essa é a ideia. Só que os Estados Unidos até agora vem dizendo que isso é apenas um confronto, que na verdade é um confronto armado não internacional, segundo eles, contra a distribuição e a entrada de drogas nos Estados Unidos. Esse é o objetivo político. Vamos começar com as discussões aqui, que agora já foram 4 ataques, 21 mortos até agora, todos destruídos no Mar do Caribe, afundados, lanchas pequenas. Eu vou começar com o professor Augusto. Professor Augusto,
Faça um panorama aí desse background, o que está acontecendo no Caribe e as forças americanas nessa luta contra as drogas. Eu acho que o teu panorama ele é excelente para quem está assistindo ou está escutando entender um pouco da conjuntura no contexto em que a administração Trump abre essa frente, na verdade, escala, né, para um patamar que a gente não vê há muito tempo, da possibilidade de literal uso da força dentro da América Latina, com provável ou possível consequência de mudança de regime na Venezuela. Colocando a coisa numa perspectiva um pouco mais ampla, é importante lembrar que os regimes bolivarianos, seja com Chávez ou Maduro, sempre tiveram tensionamentos claros com os Estados Unidos, muitas vezes buscados pelo próprio regime, em grande parte. E aí é um dado importante entender que já na primeira administração Trump, ela encerra com a chamada Operação contra Narcóticos, em que você tem um deployment, nada comparado com o que nós temos agora, que visava fazer uma operação de interdição contra o que eles chamam de narcoterroristas, que em grande medida afluíam ali drogas para os Estados Unidos, só que ali já era no final do governo Trump, e pronto, acabou. Agora a coisa muda. Não apenas muda na perspectiva de você ter, como você bem coloca, a designação, ao meu ver, correta dessas organizações como terroristas, que atuam quase como atores ligados à ideia de insurgência criminal, e os Estados Unidos têm uma construção conceitual longa naquilo que eles chamam de fenômeno de convergência, que junta terrorismo e crime organizado como elementos que podem convergir na produção de um determinado tipo de ameaça transnacional, somada à questão desse deployment em Porto Rico, que não é nada desprezível e, obviamente, é muito além daquilo que seria necessário para uma operação de interdição voltada à questão de drogas, por exemplo, ou meramente para passar uma mensagem. É por isso que a gente fala de um potencial emprego militar dos Estados Unidos contra alvos dentro da Venezuela, mas a Venezuela é um país grande, é um país armado, é um país com facções internas e é um país que tem essencialmente condições de difícil construção de uma governança pós-conflito, inclusive pela própria caracterização do crime organizado permeando as estruturas do Estado e as distintas facções. É só lembrar que você tem o cartel do Los Soles, você tem cartéis ligados ao baixo oficialato, por exemplo, fora as chamadas bandas criminais colombianas que agem na fronteira com a Venezuela. Então, é uma situação muito complicada, mas, ao meu ver, muito condizente com a repriorização da América Latina dentro da perspectiva de segurança internacional dos Estados Unidos sob Trump. Perfeito. A gente consegue ver que antigamente todas as operações dos Estados Unidos até promoviam através da Guarda Costeira e agora eles aumentaram o poderio. Professor Marco Túlio, uma breve análise aí sobre a situação geral. Bem, primeiro, eu queria escalonar as minhas falas, aproveitar o restante do programa para expor aquilo que eu devo explanar sobre o tema. De início, eu acho interessante que governos de esquerda, principalmente na América Latina, descambam muito rápido para controlar ganhos associados ao regime, né? Você tem aí o envolvimento com narcotráfico de governos latino-americanos desde a década de 80, você tem a questão da Farc, você tem a questão agora da Venezuela, da própria Venezuela. A gente não pode deixar também se posicionar, é uma questão de mudança de regime, não é? Mas, contudo, é fato que o governo venezuelano ele tem uma negociação muito cabulosa com as organizações do narcotráfico, aquelas organizações que a gente vai citar ao longo do programa. Na minha primeira fala, eu gostaria de expor que, se a gente for olhar, por exemplo, tem uma metodologia bastante interessante, uma teoria bastante interessante da Escola de Copenhague,
falando sobre o processo de securitização, né? Ato de fala, aceitação social e medidas excepcionais. Eu creio que essa intervenção do Trump já se encaixa na etapa de medidas excepcionais. É bastante interessante que esse contexto do Trump em relação a drogas, ele não é novo, bem como mostra o Augusto antes da minha fala, mas como um bom historiador, eu gosto da inferência histórica, então vou recorrer a dizer o seguinte: desde 2017, Trump tem um problema relacionado ao comércio de droga nos Estados Unidos, o fornecimento, a questão da onda de consumo de fentanil, que é um grande problema da pauta dele. Em 2017 ele deixou isso bem claro num discurso, no qual ficou bastante famoso na época, em que ele encerra o discurso dizendo: drogas estão sendo mais baratos que doces. Então, isso já é um alerta já para do Trump em relação ao consumo de drogas, principalmente cocaína e opioides, que é o grande problema, é a grande mazela dos Estados Unidos. Então, eu vou deixar um pouco para mais tarde analisar qual é o tamanho desse comércio, quem são os principais players, da onde eles tiram tanta coisa para entregar aos Estados Unidos. Ótimo. Falando agora, professor Alexandre, sobre essa situação no Caribe, apenas uma breve análise para a gente iniciar. Toque. Bom, muito do caráter introdutório já foi falado pelos meus companheiros. Aqui eu aproveito a oportunidade para cumprimentar novamente. Eu só vou discordar em alguns pontos, obviamente o professor Marco Túlio vai trazer os dados. Eu não acho que seja um conflito de continuidade. Tá? Eu sei que a pauta de drogas é uma pauta muito cara ao presidente Trump, e eu queria avançar nesse detalhe, mas eu acho que não é um conflito de continuidade. Porque, assim, se você olhar a Venezuela em específico, tá? Que é um ponto fulcral ali nessa política, ela não é exportadora de opioides, ela é exportadora de cocaína. Né? A grande mazela dos Estados Unidos, que responde ali por 70%, 80% das mortes por abuso de drogas ilícitas, segundo o CDC, são os opioides, principalmente fentanil e heroína. Né? Não é exatamente o produto exportação da Venezuela. Eu acho que o Trump está tentando liderar ali uma mudança de regime. Eu acho que ele está tentando resgatar uma predominância sobre as Américas que já tinha sido relegada a segundo ou terceiro plano pela política externa norte-americana. E eu acho que isso está se dando por uma pauta não só de costumes, digamos assim, ou até de orientação doméstica do presidente Trump, mas eu acho que isso está se dando com uma pauta acessória do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Obviamente você não movimentaria tanto um aparato estatal a ponto de desdobrar uma quantidade razoável de meios navais, a gente vai ter a oportunidade de falar isso, né? Só para agradar um ministro, né? Eu acho que isso não aconteceria. Mas, de qualquer maneira, eu acho que também um afalo, não só da política doméstica do Trump de tentar proteger o seu próprio Estado, mas elas que estão batendo diretamente no povo americano, mas também é um afago ali para o secretário Marco Rubio. Eu acho que eu só queria começar com uma provocação para os meus colegas, porque eu sei que o Clois ainda vai colocar a opinião dele e a gente vai rodar a roda de novo, mas eu acho que isso não é guerra, galera. Eu acho que a gente tem que desescalar o conflito, né? Como o pessoal gosta de falar. Eu acho que isso não é guerra. Eu acho que isso não dá nem para enquadrar no direito internacional militar como guerra um negócio desse. Né? Não é a Terceira Guerra Mundial, não é uma guerra contra a América do Sul, a não ser que, e aí eu já vou deixar a ressalva para minha futura participação, a não ser que seja um movimento de mudança de regime. E olha, já dando meu spoiler para os senhores, eu acho que seja pela configuração dos meios. E essa é uma pauta que a gente vai discutir mais adiante. Mas assim, se for só uma questão contra as drogas, o alvo está errado
que ele não está batendo no fentanil, que é o pior problema dele. Se for uma pauta de costumes barra America First, também não vai resolver o problema. Eu acho que é uma pauta de mudança de liderança. E aí eu já vou deixar para o Close essa bola curva para ele responder. Esse é um ponto importantíssimo, porque, citando já a questão do todo o poderio que os americanos conseguiram levar para Porto Rico, e o objetivo, no caso, que é bloquear esse fluxo de drogas, parece que há um certo desequilíbrio entre o objetivo político, que na verdade é o fim, e os meios. No caso, muitos acreditam que os Estados Unidos estão usando de um poderio acima do normal para a região. E isso traz uma certa instabilidade. Vamos lembrar que agora, em relação ao México, a presidente Claudia Sheinbaum está cooperando com os Estados Unidos, só que já afirmou que não aceita ataques em seu território, mas que está em cooperação. A Colômbia também decidiu cooperar junto dos Estados Unidos, e a Venezuela está um ano de medo. Vale lembrar também, citando esse ponto, que esses países foram descertificados. Seria essa a expressão? Descertificados pelos Estados Unidos devido ao mau trabalho em contenção às drogas. Vamos colocar dessa forma. E isso traz uma certa instabilidade para a região. Como que os professores acreditam agora, daqui para frente, com essas operações ocorrendo, já foram 4 ataques, como que a região, principalmente ali no Caribe, irá ficar? Vou começar com o professor Augusto. No curto prazo, mal, porque você já tem uma situação muito negativa, no qual, após o acordo de paz das Farc, parte das Farc não aceitou, fazendo com que ocorresse o desmembramento da guerrilha para uma ação completamente criminosa e narcotraficante, especialmente em certos redutos da Colômbia e na fronteira com a Venezuela, somando-se aí ações de cooperação em conflito com grupos criminosos dentro do país. Some-se a isso ao fato de que você não tem uma coordenação regional entre países sul-americanos, muito menos latino-americanos, para tentar pensar políticas sobre a questão das drogas. É algo que mata pessoas mais do que vários conflitos no mundo, desestrutura a capacidade dos estados de fazer política pública e, em grande medida, reduz o poder do Estado e a sua capacidade de governança, e é um tema que não tema na cooperação regional, essencialmente, quando a gente para ver. E aí, eu faço eco àquilo que o Alexandre traz. Eu também considero que a ideia de guerra contra as drogas ou guerra às drogas é um péssimo termo, até porque guerra sem perspectiva finalística, sem estratégia, sem emprego de violência voltada a produzir efeitos, sem uma natureza política que a sustente, não é guerra. O que nós temos são alguns espasmos violentos em relação à questão das drogas, sem uma estratégia ou endgame, no qual é algo relativamente administrado, em que você tem um elemento de modus vivendi entre países e questão das drogas e os Estados Unidos em relação às drogas dentro da própria região. É sempre bom lembrar do escândalo do Irã-Contras, né? É algo que é sempre importante entender, que não tem um maniqueísmo entre Estados Unidos, que quer acabar com as drogas, e América Latina as produz, né? A gente tem, às vezes, desse elemento mais confuso. Mas, e aí eu acho que o ponto que o Alexandre traz é essencial da caracterização dos meios. Eu acho que ele tem 2 desdobramentos. De um lado, a disputa interna do governo Trump entre perspectivas um pouco mais pragmáticas, inclusive no America First, em que vai entender que, olha, não vale a pena começar novas guerras ou grandes ações de mudança de regime, etc. Vamos ganhar, e vamos ganhar dinheiro, vamos pensar no interesse americano e ponto. E nesse caso, a questão de uma operação de interdição voltada a reduzir o tráfico de drogas por veias marítimas, de forma a restringir ainda mais as rotas terrestres, teria mais sentido, inclusive um esforço de aumento da cooperação com o México lá com a Sheinbaum, mas o Marco Rubio ficaria triste, porque talvez ele perca o Brasil como objeto de pancada. Então, pelo menos a Venezuela seria um elemento importante para sua base de apoio, já que ele é um importante ator dentro do contexto republicano, que, apesar de antigo oponente do Trump, passa a apoiá-lo nessa
nova administração. Então, nesse contexto, eu não descartaria a possibilidade de tentativa de mudança de regime. Mas, hoje, o que eu entendo é que esse aumento do poder militar americano na região, o deployment que ocorre, ele é voltado muito mais para o contexto coercitivo de pressão sobre Maduro e, obviamente, na potencial vislumbre sobre potenciais candidatos a um pós-conflito, caso de fato uma operação de mudança de regime venha a ocorrer. A grande questão é que o centro de gravidade, no caso da Venezuela, potencialmente são as Forças Armadas. E aí, nesse caso, quem nas Forças Armadas poderia usar um expediente de força apoiar ou ser apoiado por meios americanos para uma mudança de regime. Isso, ao ocorrer, sem dúvida, vai causar um problemaço na região, inclusive para o Brasil, que por muito menos já teve a operação acolhida. Então, é algo para ficar de olho. Pô, nós vamos falar do Brasil também. Tem gente aí por medo aqui no Brasil e acaba espirrando para cá. Professor Marco Túlio, por favor, sobre essa questão de mudança de regime, nós vamos falar isso novamente. Mas a questão da região, da influência que essas operações americanas trazem para a região. Certo. Eu queria falar um pouco explorar um pouco mais sobre drogas. Hoje eu dei uma passada no o NODC, que é um portal das Nações Unidas para assuntos de droga, e ao ver ali Estados Unidos, a droga mais consumida, tirando tabaco, né, e álcool, a terceira é o cannabis e a quarta a cocaína. Depois que entram os opioides, tá? Mas isso não tira da análise que há uma curva crescente de opioides. Dentre esses, é claro que a gente tira a nicotina e o álcool, né? Afinal, os Estados Unidos não precisam de pessoas para trazerem álcool e nicotina. Já o Brasil precisa, né? Principalmente nicotina do Paraguai. Enfim, cocaína. Quando a gente está falando de mercado de cocaína, os maiores fornecedores são Colômbia e Peru, tá? A forma de implicar a Venezuela em relação ao mercado de cocaína é porque a Venezuela serve de bypass para o mercado americano, tá? Sai cocaína da Colômbia e passa pela Venezuela, tá? Principalmente, isso já é dado consolidado da UNODC, tá? E a questão dos fentanil, dos opioides, é um dado muito bem discutido entre essa organização das Nações Unidas e organizações de transparência, tá? Elas botam um grau de confiança de cerca de 3 a 4, uma escala de 4 a 1, né? 1 é mais confiável, 2, enfim. Há uma desconfiança, tá? Sobre a ideia de fentanil e opioides chegando, até porque quem controla o mercado de fornecimento de fentanil aos Estados Unidos é o cartel de Sinaloa, não é a Venezuela, é o México. Contudo, você tem aí uma briga, que aí eu discordo do Alexandre, quando ele pontuou que não é um evento de continuidade, você tem uma briga entre o Trump e o Canadá, por exemplo, em que ele afirma que o Canadá é a porta de entrada dos fundos para droga. Assim como ele reclama muito do México, e serve até como pretexto para impor taxas econômicas ao México, dizendo que o México é fornecedor de drogas aos Estados Unidos. E esses países não fazem nada, absolutamente nada, para mudar esse cenário.
aí é discutível. Eu acredito que grande parte das forças de segurança do México fazem parte do problema e não da solução, tá? Você tem muitos cartéis que utilizam principalmente fuzileiros navais do México e outros tipos de militares dentro de suas fileiras. Isso já é bem documentado. Agora, o Canadá é interessante que o Canadá é o problema, é o efeito colateral do NAFTA, que é a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Digamos que a polícia montada canadense não executa um bom papel ali na vigilância da fronteira com os Estados Unidos. Então, para encerrar essa primeira roda, essa segunda roda minha de explanação, eu falo para você que é o seguinte: a América Latina, tá? Não tem como não falar isso. A América Latina é responsável, principalmente em relação a cannabis e a cocaína, por uma grande produção, talvez a maior que nós temos. E isso daí vai servir como, digamos, um ponto negativo ou um ponto a ser utilizado pelos países do norte em relação a nós aqui da Latam, tá? Até porque nossos governos pouco fazem para combater isso, tendo em vista o governo Petro na Colômbia, que é um completo desastre do início ao fim. É um homem responsável pela volta daquelas pequenas facções da Farc que controlam o mercado de tráfico, de fornecimento de cocaína e não de cannabis. Cannabis fica muito solto entre o Peru e o Paraguai. Então, esses governos fazem muito pouco, inclusive o governo brasileiro faz muito pouco para combater isso. Como Augusto disse, as informações são descentralizadas, então você não tem uma cooperação muito grande entre as forças de segurança da OTAN. E quando você tem esse cenário, o que acontece? Os Estados Unidos chegam e falam: ó, já que vocês não fazem, eu vou fazer. E é isso que está acontecendo. Não adianta o governo latino-americano se estribuchar falando de soberania, quando o próprio conceito de soberania ele está sendo mal cuidado em relação à segurança pública e tráfico internacional de drogas. Certo? Excelente. A questão do fentanil, se eu não me engano, estava até pesquisando isso, os Estados Unidos acreditam que ele vem, a China consegue mandar Precursores chineses são bastante utilizados, como cloreto de propionil e brometo de fenetil. Ele é muito utilizado, ele é muito comprado por essas organizações através da China. Comprado, né? Alguém pode falar até de teoria de conspiração, que a China, né, libera um pouco de precursores, essas coisas todas, o que eu também não descarto, tendo em vista que alguns programas antigos da KGB versavam sobre isso. Então, Guerra do ópio hã? é vingança da guerra do ópio? Isso aí? Mas eu não posso deixar eu não posso tratar simplesmente que fornecimento de precursores possa ser algo que o Partido Comunista Chinês não tenha controle, já que ele consegue controlar absolutamente tudo em relação à sociedade. Já que ele não tem controle sobre precursores de droga, alguém está envolvido. Então isso daí é um pouco problemático. Como diria o ditado, history is a bitch. Exatamente. Então, não é bem assim.
Bom, falando sobre isso, vou passar para o professor Alexandre, mas já deixando os dados aqui, e também o que o professor Marco Túlio falou, que isso não deixa de ser a mensagem para esses países, que é aquela: já que vocês não fizeram nada, eu vou fazer. E eu vou fazer do meu jeito. É o que os Estados Unidos está... essa mensagem que ele vem passando, os interlocutores e aí esses países também. Uns estão morrendo de medo, outros acreditam que possa contornar a situação. Agora, olha lá, gente: 4.600 marinheiros, 2.000 fuzileiros navais, 8 navios de guerra, entre eles o do USS Iwo Jima, Harriers, 10 F-35, Osprey, B-22, Poseidon. Alexandre, me fala pra gente, na verdade, desse arsenal todo aí. E você falou que acredita que é um precursor, é o início de uma mudança de regime que os Estados Unidos querem. Bom, eu vou começar discordando um pouco, pelo menos substantivamente, dos meus colegas, e como gancho eu vou acabar concordando com o final do discurso do professor Marco Túlio. Na realidade, os Estados Unidos está usando a questão das drogas como pretexto, da mesma maneira que ele utiliza como pretexto junto ao Canadá e ao México para obter uma posição de negociação melhor. Eu acho que essa argumentação está servindo a três propósitos muito claros. O primeiro é, obviamente, minar a liderança do presidente Maduro. Ao caracterizá-lo como chefe de cartel, eu acho que isso mina diretamente a legitimidade dele e o faz susceptível, pelo menos perante aos olhos da comunidade internacional, como um líder passível de ser deposto, né? Um presidente da República que é líder de cartel e se vale do poder para auferir ganhos econômicos ilícitos pelo menos, algo bem condenável. Em segundo lugar, ele está tentando dar uma legitimidade à própria atuação militar dele, né? O que, para mim, pareceria uma óbvia troca de regime, e a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. E em terceiro lugar, eu acho que, na realidade, isso não pode ser descartado como uma medida de contenção e contra-contenção. Afinal de contas, a Venezuela, e nós não podemos negar isso, é um dos maiores aliados daquilo que se convencionou chamar de bloco sino-russo na América do Sul, né? Então, na sua cruzada para manter o poderio americano e manter a hegemonia americana internacional, embora ele diga que ele está mais preocupado com a América, mas mantê-lo na crista da onda do poder internacional, a Venezuela é o seu maior oponente no seu próprio quintal. E essa América do Sul já não está mais acostumada a ser tutelada pelo poder norte-americano, pelo contrário. É por isso que a gente vê esses esquirros nos outros estados que não a Venezuela, principalmente porque, como disse o professor Augusto, e agora eu cito diretamente, o narcotráfico faz parte do modus vivendi de alguns dos estados da América do Sul, principalmente da sua economia, né? E muito da economia de alguns estados é dependente dessa atividade ilícita. E não vou nem dizer quanto alguns regimes e alguns governantes muito provavelmente são dependentes também do apoio destas organizações criminosas. Mas eu vou puxar o assunto, como estava tentando hoje, mais para o nosso objetivo aqui, né, especial da situação, né? Ninguém, né, desloca tantos meios navais, tantos recursos humanos, uma capacidade aérea considerável, se ela não tiver, como disse o professor Augusto, muito mais do que um espasmo violento. Só vai ser conflito armado se ele tiver um objetivo político definido, um contra quem muito bem definido, né? E um endgame bem definido, o que ele quer, aonde ele quer chegar com esse conflito. Vamos lá, são pelo menos 7 meios navais e uma probabilidade altíssima nós temos um submarino de propulsão nuclear no Mar do Caribe dando sustentação a esse Battle Group. Além do Iwo Jima, que o Close mencionou, né, nós temos pelo menos ali 2 destroyers lança-míssil, né, 2 DDGs, né, que é o Newport News e o Jason Dunham. A gente tem um cruzador lança-mísseis, que é o Lake Erie, né, eu acho que se fala dessa maneira, e 3 navios de desembarque, né? Estima-se que o contingente de fuzileiros navais, e isso é um ponto importantíssimo,
estima-se que o contingente de fuzileiros navais seja de 2.500 homens. Uma operação de desembarque anfíbio, uma tomada de cabeça de praia, embora me dê aqui no fundo do meu ouvido aqui um incômodo que me lembra o episódio da Baía dos Porcos, né? Não dá para esquecer, mas uma possibilidade de desembarque anfíbio não é congruente com, como disse o professor Augusto, já reforçando esse argumento, é uma possibilidade de operação meramente de interdição naval. Inclusive, os F-35 que foram utilizados nos ataques pertencem aos Marines, que estão desdobrados em Porto Rico, o que é um sinal bem claro de que força deve estar preponderante no planejamento. Né? O pessoal da Armada costuma dizer que fuzileiro naval é carga, mas, pelo visto, uma quantidade grande de fuzileiros navais. Né? E quem está operando os meios aéreos com destroyers lança-míssil, ou seja, uma possibilidade de operação de superioridade aérea, né? 3 navios com capacidade Aegis de proteção da força contra um eventual lançamento de míssil, contra uma eventual investida de força aérea, mais os F-35, aeronave stealth, para ser empregada no meio, com capacidade, inclusive, de ser desdobrada para o próprio Iwo Jima, porque ela tem decolagem e pouso vertical. É muito mais claro com uma conformação de força, com a missão de projeção de força sobre a Terra, uma missão precípua de projeção de poder, do que uma missão de interdição naval visando acabar com o fluxo de narcotráfico. Então é por isso que reforça ainda mais que essa questão das drogas é um mero pretexto para uma operação de mudança de regime, inclusive, como disse meus colegas, um afago na cabeça do secretário Marco Rubio. Claude. Excelente. Usando isso, então, como o professor Alexandre falou, da questão da disposição americana e tudo mais, professor Augusto, professor Marco, vocês acreditam que essa armada toda que os americanos conseguiram colocar em Porto Rico, de prontidão para essas operações contra drogas, é muito mais do que apenas interdição do mar, que é simplesmente você negar o uso do mar do seu inimigo? Ou tem um quesinho de pode ser que tenha uma mudança de regime pelo montante que já foi agrupado, vamos dizer assim? Creio eu que se a ideia fosse realmente fazer uma operação contra narcóticos, para estrangular o tráfico de drogas através de linhas de comunicação oceânica, etc., ou em águas verdes, os países da região, especificamente da América Central, subindo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos cumpriria muito bem essa missão. Eu acho que os meios adjudicados, eles ultrapassam e muito o perfil da missão estipulado oficialmente. Somado aí ao fato de que, e aí eu concordo plenamente, né, com os colegas, de que as drogas são um tema essencial, um tema fundamental, etc. Mas eu creio que as drogas elas são um subterfúgio para algo que não apenas combate contra as drogas. E aí eu acho que essa dimensão que o Alexandre falou, o Marco Túlio falou, da questão da competição com a China, com a Rússia, né? O peer competitor, new peer competitor, ela tem que ser trazida à tona. Trump ele tem um entendimento de que o hemisfério americano é a área de primazia dos Estados Unidos, que por muito tempo os Estados Unidos não teve uma estratégia, o que eu não quero dizer que tem agora, para a região, e que a China se valeu dessa incapacidade dos Estados Unidos de ter um footprint forte na região para ocupar, tal como a Rússia o fizera no começo, nas décadas iniciais do século, especialmente no caso da Venezuela. E a Venezuela ela é um símbolo de todo esse processo. É o país que teve uma modernização militar, entre aspas, com meios russos, é um país que teve vários investimentos chineses, é um país que abertamente teve uma retórica anti-americana, e é um país que nos últimos anos entra em colapso econômico-social e vem sendo acusado de ser um ator protagonista dentro dessa dinâmica da logística do tráfico. O que o Marco colocou é fundamental. Quem produz coca na região essencialmente é Peru e a Colômbia. A Venezuela, por ela passam. Só que aí você tem um argumento interessante contra essa ideia de que é uma operação guerra contra as drogas, que é o fato de que ficar explodindo lanchas no Mar do Caribe pouco faz em relação ao tráfico de drogas se o argumento
de que o regime Maduro é um regime narcotraficante e que as Forças Armadas compreendem cartéis. Porque aí, meu amigo, o que tem que estar sendo interditado são navios e aviões do governo venezuelano, que, em tese, traficam drogas, de acordo com essa narrativa, e não lanchas rápidas no meio do Caribe. É por isso que eu entendo que a Venezuela e essa movimentação ela é parte de um processo de redesenho da presença americana na região, com o objetivo de reduzir a presença da China. É fundamental entender a pressão contra o Panamá em relação aos direitos de exploração de empresas chinesas em relação ao canal, logo no começo do governo Trump, somado ao fato de que, se tiver que bancar uma mudança de regime, eu não duvido que os Estados Unidos bancariam, mas Trump, ele enquanto executivo, eu creio que ele tem menos interesse nisto do que Marco Rubio. Aí entra a questão da dinâmica dos pequenos grupos, né? Como é que o Petit Comité que assessora Trump dentro dessa seara vai optar pelo curso de ação. O fato é que os meios adjudicados, especialmente na região de Porto Rico, vão muito além de uma operação contra narcóticos. Por outro lado, qual é o cenário de mudança de regime? Quais são os grupos dentro das Forças Armadas que estariam aptos a bancar, inclusive, uma guerra civil? Como é que os meios ali adjudicados poderiam ajudar a bater no alvos de valor estratégico ou decapitação? Nada disso está muito claro, por exemplo. É por isso que eu vejo muito mais como uma pressão, uma criação de uma situação, mas com a grande finalidade também de dizer para o público interno americano, especialmente aquele eleitorado conservador latino, de que algo está sendo feito para mitigar, fechar a torneira do problema na América Latina. Veremos, né? Boa, e bem citado também a questão doméstica que influencia nessas operações. Professor Martúrio, isso traz também, vou fazer a pergunta, isso traz também a questão da doutrina Monroe, contemporânea, vamos dizer assim, com esse redesenho das forças americanas no Caribe. Mas, por favor, sobre a disposição americana. Tá. Eu acho bastante interessante quando a gente lê, por exemplo, a literatura latino-americana, né? Lê Vargas Llosa, pessoal bem conceituado. A gente vê uma tendência da América Latina, de nós latino-americanos, se ter uma empatia, ter uma ligação com aqueles que menos têm poder, né? O fenômeno da TV lá da SBT mostra muito bem disso. O Chaves, o Chapolin fazem muito sucesso porque tem aquela coisa toda do garoto pobrezinho que vive no barril, então há um sentimento, há uma relação muito grande da população, há uma conexão, é a melhor palavra, uma conexão com esse pessoal mais pobrezito. Só que, em relação à Venezuela, não existe o pobrezito, não existe o cara que, tadinho, ele merece alguma empatia conosco. A gente tá falando do regime Maduro, tá? Que em todas as... Não há uma demonstração popular que as Forças Armadas, a Guarda Bolivariana, não tenha matado alguém, tá? Estão falando de um governo que tem uma população milionária próxima ao regime e que deixa grande parte do seu povo em carestesia. Gente da Operação Acolhida tem falado que as pessoas que chegam aqui trazem sarampo, algumas doenças que já foram erradicadas da América Latina por campanhas massivas de vacina, tá? Ou seja, essas pessoas não são vacinadas, tá? E agora, para fechar o nosso combo perfeito do regime pobre do Maduro, coitado, ele merece algum tipo de compaixão com a gente. Essa semana mesmo,
um grupo de tenentes do Lessolhos, né, declarou ao vivo, televisão, aquela coisa toda, que estão dispostos a morrer pelo regime Maduro. Olha, que spoiler, que plot. Eles estão dispostos a morrer defendendo o regime bolivariano e o socialismo de Maduro. Então, senhores, esse regime de nada tem de socialismo. A primeira notícia. Esse regime é um regime tal qual, repleto na história latino-americana de um caudilho que arrumou uma ideologia. Qualquer uma na estante de ideologias do mundo para se manter no poder, utilizando certas corporações dentro da sua sociedade. E nesse momento, esse atual regime, ele tem profundas articulações com organizações fornecedoras de droga. Como é que você pode tirar isso do cálculo ao analisar a questão dos Estados Unidos versus Venezuela? Concordo. Você não pega um F-35, não coloca ali em Porto Rico para simplesmente atacar barquinho. Você tem intenções ali que pode ser todas e inclusive nenhuma, tá? Mas eu digo para você, olha, eles querem arrumar um alinhamento planetário, um fato que vai fazer com que as cordas sejam puxadas. Não é à toa que ontem, foi ontem ou antes de ontem, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, Caracas mandou um alerta para Washington falando que havia uma ameaça terrorista à embaixada dos Estados Unidos em Caracas. Por quê? Se ocorre isso, dá motivos para que essas cordas sejam puxadas. Então, é só uma sequência de fatos inesperados que podem detonar esse processo. Tá certo? Uma coisa que eu gostaria de destacar também foi o que o Augusto falou ainda há pouco, questão das panelinhas que estão em torno do Departamento de Estado. Isso daí não é exclusividade dos americanos. A gente viu, tem uma obra muito boa, Sonâmbulos, que disseca o processo que levou aos países europeus à Primeira Guerra Mundial. E você vê a formação de panelas, tá? Grupos de interesses que ou eles apoiavam uma aliança com a Alemanha ou eles apoiavam uma aliança com a França. Isso se repetiu muito no Ministério de Relações Exteriores da Inglaterra, também se reproduziu na chancelaria alemã, claro, com sinais trocados, uma aliança com a Inglaterra e com França contra a Rússia, e você tem isso na Rússia e você também tem isso na Áustria-Hungria, tá certo? Então isso é um processo comum em relação a cadeia de decisões que envolvem aí alguns fenômenos históricos bastante importantes. Em relação ao que o Klaus perguntou sobre a questão da doutrina Roosevelt de volta, eu diria Big Stick de volta, eu acho que está muito cedo. Eu acho que está muito cedo para dizer que a América está voltando para a América Latina, uma postura mais de poder do que uma postura de boa vizinhança. Eu acho que o fato é que a América Latina não fez Volto a falar que a América Latina não fez seu dever de casa. A questão das drogas é uma doença aqui na América Latina, é um problema que nós temos,
e é um problema que envolve políticos de direita e de esquerda na América Latina. E eles pouco fazem para controlar esse problema, tendo em vista o próprio governo brasileiro. Então, eu acho que quando você dá um motivo, certas coisas acontecem. Boa. É como se diz, make Latin America American backyard again. Vamos ver se a doutrina Monroe... Professor Alexandre, o que o senhor acha nesse redesenho aí do Caribe, da Força Americana que agora está estacionada lá? Alguma mudança aí de paradigma em relação às alianças, em relação a outras influências? Bom, eu acho que sem dúvida nenhuma, uma retomada de um posicionamento histórico norte-americano que havia relegado a América Latina, a América do Sul a segundo plano, né? Inclusive por outros interesses em outras áreas do mundo que acabaram, como em outros momentos, também eclipsando a importância da América do Sul. A América do Sul e a América Latina, de uma maneira geral, ela não tem tanta importância no dia a dia norte-americano, e ela é um território muito lembrado quando você precisa fazer construção de bloco, projeção de poder e reafirmação de hegemonia. Isso aí, como o Clois já mencionou em mais de uma vez, é o substrato da doutrina Monroe, era importantíssimo durante a Guerra Fria, e agora com a vizinhança de uma nova disputa hegemônica internacional, ela vai tomar uma segunda relevância, né? Mas olha, senhores, eu concordo um pouco com esse discurso do professor Marco Túlio da questão humanitária com relação à Venezuela. É um país empobrecido, as pessoas empobrecendo dentro da roupa, é uma crise humanitária sem precedente. Mas eu também gostaria de ressaltar a conveniência, né, do que o professor Augusto mencionou como demonstração de poder e exercício de pressão, né? Primeiro que a gente não pode esquecer que a base de sustentação, ou o pedal, ali como nota pedal, né, que a gente utiliza na música, de cotejamento do regime Maduro, são exatamente as Forças Armadas, né? E é muito cômodo e muito gostoso você ser o general do arroz de uma força armada com uma barriga de 3 pounds dentro de um ambiente com ar refrigerado. O problema é que quando você tem 8 meios navais, 2.500 homens e capacidade de desembarque, um esquadrão de F-35 na sua porta, amigo, a sua chance, de repente, de ter que ser empregado é um pouquinho maior, né? E enquanto os inconsequentes do cartel juram defender o regime Maduro, ainda que com sacrifício da sua própria vida, pode ter muitos indivíduos nas Forças Armadas que, cooptados pelo regime, foram cooptados também pela situação confortável e pelos luxos de uma posição de poder em um regime autoritário. Mas quando eles tiverem que honrar a farda que vestem, talvez o comportamento deles não seja o mesmo. E aí você, embora os loucos do cartel tenham jurado ali defender o regime Maduro, ainda que com o sacrifício da sua própria vida, pode ser que alguns desses militares oportunistas de ocasião não estejam disponíveis para fazer a mesma coisa. Então esse é o estatuto de pressão, essa é a força de pressão está sendo feita exatamente sobre a base de sustentação do governo Maduro. E isso sim pode precipitar uma mudança de regime. Porque, afinal de contas, senhoras e senhores, caros companheiros de bancada e você que me escuta, é muito complicado chutar exatamente a pedra de calço que mantém o regime de pé. Será que esse exército infladíssimo, essas forças armadas infladíssimas, o maior contingente de oficiais generais do mundo, está disposto a morrer, né, num eventual conflito? Eu concordo que talvez não seja o interesse de Trump, mas como ali você está numa proximidade muito grande dos Estados Unidos, se nós viermos a ter algum conflito, ele vai guardar algumas semelhanças muito distantes com conflitos como o Vietnã, como o Afeganistão, como o Iraque, principalmente porque agora o combatente americano, né, não vai ser mandado para o outro lado do mundo. Agora o combatente americano tem um parente que morreu de overdose, tem um amigo que se desencaminhou por conta das drogas, e ele vai poder passar a licença dele em casa. É o Mar do Caribe, gente. Pelo amor de Deus.
Então, eu acho que talvez não seja uma guerra tão difícil, logisticamente, politicamente, de ser não tida. Agora, cabe a gente discutir se é ou não uma guerra e contra quem, né? Eu acho que é o que a gente vem fazendo ao longo dessa nossa situação. Então, eu acho, pura e simplesmente, que essa demonstração de força é para destruir o governo Maduro, é para precipitar uma queda de regime contra a sua própria base de sustentação. Eu acho que as Forças Armadas vão iniciar um movimento de insurgência interno e vão dar um jeito, né, de precipitar a queda desde que já está maduro há muito tempo. Só para contar uma anedota rapidamente, na época que a gente não sabia se Chávez tinha morrido ou não, né, tava aquela coisa, se ele já tinha virado uma pomba, né, o espírito. Uma piada na Venezuela que era o segundo: em Venezuela há dois presidentes, um maduro e um podrido, né? E talvez agora só reste um presidente que de tanto maduro já estava, aí sai podrido. Vai cair do PS e continuar desse jeito. É isso aí, professor Alexandre. Professor Marco Túlio. Eu pedi a palavra porque o Botafogo, o Alexandre, ele O meu apelido carinhoso é Botafogo. E o professor Marco Túlio, o professor Augusto, o professor Cois insistem em me chamar sobre essa cunha. Então, diria que esse Botafogo lê esse professor Alexandre, por favor. se a gente explica por que Botafogo, mas, enfim, eu acredito piamente que os Estados Unidos eles olharam para a América Latina e pensaram no seguinte: já que a principal potência da América Latina não toma decisões, eu irei tomar, tá? É bastante interessante que durante os anos que antecederam a questão do Sendero Luminoso no Peru, o negócio do cartel da Colômbia, do Pablo Escobar, você tinha uma troca muito grande entre o governo brasileiro e esses países. Troca de informações, participação de adidos técnicos nesses países. Então você tinha uma presença brasileira muito forte nessas questões, tá? Isso acabou com o tempo. Você tem uma inanição brasileira em relação à América Latina. Só fica no discurso. Não no meu discurso, mas no discurso presidencial. Só fala de América Latina quando lhe convém, ou quando convém aos seus pares. Esse é o grande problema. Medidas concretas visando relacionamento, aproximação de certas áreas caras à América Latina, como segurança pública, tá? Até mesmo questões de impostos aqui no Mercosul, a gente não consegue tratar. E olha que vira e mexe, temos presidentes alinhados, a maioria aqui da América Latina. E nem isso favorece ao Brasil. Então, esse é um grande problema nosso. Porque o chefe do quintal da América do Sul é o Brasil. E o Brasil não consegue. Bem exposto. Esse ponto também, e traz isso também, até para as nossas considerações finais, a questão do Brasil também aí, que dizem questão do PCC e do Comando Vermelho, de serem designados também como organizações terroristas, só que até agora, não. Né? Vamos lá, considerações finais. Professor Augusto. Pois é, pela qualidade do debate, eu, sem dúvida alguma, daria para fazer mais 2, 3 podcasts só sobre esse tema, mas aí quem está nos acompanhando até agora ou escutando os cortes, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube, curtir lá no Spotify também e compartilhar aí com os colegas que têm interesse nessas questões. Bem, do que eu teria a colocar, e aí pegando a deixa que o professor Marco Túlio traz sobre o Brasil, né? Eu considero que essa crise na Venezuela, ou essa etapa da crise da Venezuela, que pode
escalar para um conflito armado diretamente, ela deixa muito claro que, os esforços do chamado regionalismo sul-americano fracassaram, infelizmente, redondamente, especialmente a Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano, que hoje seria muito importante tê-los ativo, por mais que não sejam órgãos executivos, somado também ao fato de que o Brasil, na perspectiva, seja com presidente Lula, Bolsonaro ou Temer, não tem uma estratégia regional, o que é algo extremamente perigoso, dado que não apenas o entorno estratégico brasileiro é aqui, mas como temos o problema de que geografia é destino. E vários dos nossos problemas e mazelas ocorrem nas nossas fronteiras ou dependem das nossas fronteiras. E voltando especificamente para o ponto do podcast de hoje, o programa de hoje é um potencial conflito com a Venezuela, entre os Estados Unidos e Venezuela, vai espirrar aqui na região. E é só importante lembrar que o grosso do nosso poder militar, apesar da tentativa de melhorar a presença de comes e meios das OMs do norte do país, ainda é fortemente centrada no sul e sudeste, e nós temos problemas de logística. Nós não temos airlift estratégico, por exemplo, o máximo que nós temos é tático ali com KC-390, o professor Alexandre pode falar melhor do que isso do que eu, e nós não temos uma capacidade de um deployment rápido para aquela região que pode trazer problemas importantes, né? Só imagine se você tem uma vitória militar na Venezuela de uma oposição capitaneada pelos Estados Unidos, grupos armados que dependem do narcotráfico poderão buscar abrigo em outros países da região, dentre eles o Brasil, que tem mais do que 80 facções criminosas que disputam ou coabitam com governos estaduais ou políticos que são, de certa forma, em grande medida, não opositores a essa vivência criminal. Então, isso tudo mostra como nós estamos despreparados para viver na nossa própria região, em um mundo geopolítico cada vez mais conflitivo, em que se gastou nos últimos 2 anos muito mais energia falando de Ucrânia e de Gaza do que propriamente da América Latina e Caribe, que nos interessa de imediato muito mais. Ou seja, o nosso norte deveria ser o sul, e infelizmente até o momento não tem sido dentro daquilo que se configura como destino de potência do Brasil. Excelente, professor Augusto. Do mesma parte de considerações finais, mas também falando do Brasil também, professor Marco Túlio. Primeiro, saúdo o discurso final do Augusto, muito perfeito. Eu acho que algumas prioridades dos últimos governos no Brasil têm sido discutir questões muito distantes da realidade latino-americana, pontos de convergência poderiam ser criados a partir de iniciativa brasileira, principalmente com os Estados Unidos e com os parceiros daqui, já que a grande preocupação norte-americana é combater esse tráfico. Então nós tivemos aí governo Trump, governo Biden e governo Trump, e tivemos Bolsonaro, Temer e Lula. Então alinhamento com os Estados Unidos não faltou oportunidade. Também com outros países, players importantes da América do Sul, como a Argentina, Paraguai e Peru, Colômbia. Então, há possibilidade. O que não há é iniciativa, tá certo? Pela falta de iniciativa brasileira, temos escritório de representação DEA no Paraguai, escritório posto avançado do FBI no Paraguai. Então, se você quer mesmo estar preocupado com a invasão na Venezuela, olha para o nosso quintal aqui embaixo e dá uma olhada no crescimento
da presença norte-americana na tríplice fronteira, porque isso daí implica diretamente o Brasil. Por último, eu queria aqui criar uma expectativa entre os telespectadores, aqueles que nos ouçam e nos veem. Vamos lá, tiro rápido. Coloca em 4. Quando vai acontecer? Olha, na minha opinião, não vai acontecer. Augusto. Olha, eu acredito que a gente ainda não tem um casus belli claro e, essencialmente, nada como uma crise ali dos três pouquinho que possa fazer o ignite aí do conflito. A questão aí da denúncia venezuelana do potencial atentado contra a embaixada pode ter retirado esse argumento inicial. Mas, numa administração de Trump, com a característica dos meios colocados por lá, não descarto que venha a acontecer. Bom, eu acho que vai acontecer quando o medo de alguém dos cartéis diminuir, quando o pessoal se acostumar, porque aí vai passar uma lancha rápida, vai passar um meio desse que vai ser destruído, vai causar uma comoção gigantesca, e aí quando tiver comoção, eu acho que o casus belli do Augusto se precipita, ou a embaixada, ou algum outro pretexto. Então eu acho que, a depender ou não do pretexto, eu acho que nos próximos 6 meses ou vai ou racha. Excelente, pessoal. Vou deixar a calma. Cara apressado, pô. Nem parece que o técnico resolveu o dia. Apressado. Mas vamos lá. Eu acho que quando a situação envolvendo lá os distúrbios do ICE, questão do Chicago, enfim, os problemas domésticos envolvendo a imigração, quando isso terminar, teremos desenvolvimento aqui no Caribe. Dá para ver aí que com as previsões aí, eu ainda não sei. Ainda quero analisar mais um pouco. Por enquanto, acredito que não irá sair. Mas nós temos umas previsões aí um pouco quentes. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. 6 meses aí vão ser cruciais. E o Maduro que desceu o jeito, né? Pessoal, considerações finais agora em relação ao nosso professor Alexandre. Bom, eu fiz questão de fazer as minhas considerações finais pura e simplesmente porque eu achei o discurso do professor Augusto e do professor Marco Túlio brilhantes. Eu acho que nós não estamos prontos ainda para as consequências disso para o Brasil. Se estoura um conflito na Venezuela, o extravasamento para o Brasil não é simplesmente possível, ele é provável. Primeiro porque os grupos não convencionais têm a sua contraparte com o Brasil bem desenvolvido, uma cadeia logística, embora os estados não estejam concertados para lutar contra as drogas, eu acho que as organizações ilícitas estão concertadas entre si. Então, isso, pelo lado bom, a gente pode, digamos assim, pelo lado da cooperação, a gente pode ter uma cooperação entre esses lados, entre essas forças ilícitas. Se não, a gente pode ter uma guerra por território dentro do Brasil. A questão que me lembra muito claramente, já que a maioria de nós tem alguma familiaridade com o Rio de Janeiro, né, professor Marco Túlio? É o caso das UPPs no Rio de Janeiro. Né? Conforme você ia esganando o narcotráfico na capital do Rio de Janeiro, elas iam indo para o interior do estado do Rio de Janeiro, interior e para o litoral. Né? Então, eu acho que o Brasil não tem uma maturidade política e institucional para isso, né, para esse extravasamento para o Brasil. Eu não sei até que ponto o Brasil poderia se tornar um refúgio, não só para a remanescência do governo Maduro, e é uma coisa que nós não discutimos, a possibilidade de um eventual conflito, o Maduro vir buscar asilo no Brasil, ainda que temporário, né, e o Brasil ser tragado para esse conflito, mas nós também não temos capacidade militar para oferecer nem sequer neutralidade num eventual conflito, porque a gente não seria capaz de garantir essa neutralidade. O Estatuto da Neutralidade no direito internacional humanitário, ele não basta ser a Suíça, você tem que ter capacidade de ser a Suíça, você tem que ter capacidade de garantir esta neutralidade. Então, num Brasil continental, em que a gente depende ainda muito da superfície para fazer o desdobramento de meios, em que a gente vê a capacidade de interceptação da Força Aérea Brasileira diminuída vis-à-vis
os outros anos, a gente vê uma marinha de águas azuis com poucos meios disponíveis, né? Eu acho que a gente vive um momento em que o Brasil não terá condições sequer de garantir a sua própria neutralidade nesse conflito, e pior, eu acho que o cenário político, jurídico e criminológico do Brasil pode facilitar com que o Brasil seja um refúgio para tudo que é de ruim que vai ser expulso da Venezuela. Eu acho que só o tempo vai dizer. Eu acho que o pessoal está perdendo muito tempo em se preparar domesticamente para a eventualidade de um conflito. No mais, eu só gostaria de agradecer aos meus amigos, né? Não são colegas de bancada, são amigos de longa data, o Augusto, o Marco Túlio e o Clos, pela gentileza de estarem comigo, e principalmente você que nos está ouvindo por essa hora inteira. Muito obrigado. Bom, professor Alexandre. Pessoal, excelente. Bate-papo super interessante sobre a questão que está acontecendo aqui no Mar do Caribe, em relação aos Estados Unidos, em relação ao medo da Venezuela. Eu acredito que essa conversa deu para jogar uma luz e promover uma explicação bem detalhada da realidade. E nós precisamos ser realistas. Querendo ou não, a Venezuela parece que está entrando na reta, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, acredito que seja só isso. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, estão nos escutando em outros agregadores. Confira não só o que a gente vem postando no YouTube, mas também no Instagram e em outras mídias sociais também. E vejo vocês no próximo capítulo. Até mais.